Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom ter você por aqui mais uma vez no nosso canal, acompanhando conosco esse culto de oração que se faz online, mais uma vez, já que véspera de feriado, vários irmãos aí viajando e nem por isso nós vamos deixar de orar. E aí aqueles que estão fora podem nos acompanhar. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta a Tito. E enquanto você localiza aí na sua Bíblia, eu quero orar com você. Senhor, nós te damos graças e te agradecemos pela tua benignidade, pelo teu amor. Seja conosco nesse momento de reflexão, que o nosso coração esteja apto, ó Deus, a ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar, que a tua palavra edifique a nossa fé e transforme o nosso coração. Para a honra e glória do seu nome, pedimos, seja conosco nesse culto em nome de Jesus. Amém. Portanto, a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Palavras do Senhor. A palavra do Senhor nos convida nesse momento de culto a refletirmos sobre o que Cristo fez por nós. E para nós refletirmos sobre isso, é importante entendermos um pouquinho sobre os nomes e títulos mais importantes dados à pessoa de Jesus Cristo. E aí Cristo já é um título, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é interessante nós pararmos e pensarmos, o texto fala, né? Identifica aqui Cristo Jesus como Deus. Para melhor compreensão, a gente vai dividir esse assunto em dois grupos distintos. O primeiro, os nomes de Jesus e alguns títulos que estão assim intimamente relacionados ao seu nome, e num segundo momento, aos títulos de Jesus que o identificam como Deus. Então vamos lá. Primeira parte, os nomes de Jesus. Jesus tinha plena consciência da sua pré-existência, ou seja, de ter vivido com o Pai antes de ter vindo à Terra. Isso é claro, se você olhar lá o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 31, João 5, 58. Ou seja, Jesus ele ganha nomes e títulos que estão intimamente relacionados com a sua vida e ministério, quando a gente pensa então no sentido humano. Jesus e Salvador.
Jesus é a versão grega de 3 nomes muito comuns do hebraico: Josué, Jeshua e Sheshua, ou seja, foi o nome pelo qual Jesus ficou conhecido durante a sua vida terrena e aparece cerca de 600 vezes aí nos evangelhos, né? Lucas 1,31 diz: eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, como afirma Schaeffer, Jesus é o seu nome humano. Como eu, como você, temos um nome. Então, está relacionado com a vida, o corpo e a morte humana, no aspecto humano. E com a glória alcançada e concedida por causa da sua graça redentora. E é interessante a gente pensar, né? Porque o nome é importante. Então, quando a gente pensa também em Jesus como Salvador, Salvador está intimamente ligado para falar do propósito da vida de Jesus ao mundo. Então, o seu propósito de estar e de vir ao mundo é nos salvar. Então, se você parar para pensar, tá aí Jesus Salvador. Jesus é aquele que redime, aquele que salva, que liberta. E aí tem também, vamos pensar, um outro aspecto humano do nome de Jesus, o Eu Sou e Senhor. Na sarça ardente, se você lembrar lá o texto de Êxodo, que a gente já tratou aqui durante as nossas reflexões, eu lembro que foi um encontro presencial, Deus se revela à pessoa de Moisés através do nome Eu Sou, ou Yahvé, ou Javé, como nós falamos em português. Então, como a gente já viu, também já falou em outros momentos, né? No Novo Testamento, a palavra grega para Senhor é Kyrios e sempre se refere ao Senhor Jesus. Então, é Senhor Kyrios. Esse título ele era conferido nos tempos do Novo Testamento aqui no sentido geral de dono, de proprietário, o Senhor Kyrios, sendo também uma designação para deuses. E era também usado como referência ao imperador, né? E aí a ideia que o imperador tinha essa concepção do poder político e do poder divino também. Então, por exemplo, quando Isabel chama Maria, né, da mãe do meu Senhor, o nome meu Senhor aqui é um título, ou seja, é um nome que nos lembra a natureza divina de Jesus. É uma expressão semelhante ao que acontece lá em Lucas 2:11, onde diz, né, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, fora dos evangelhos, Senhor é o título predominante de Jesus. Paulo emprega esse título, por exemplo, 222 vezes nas suas cartas. Então, a gente pode dizer, então, que Jesus é Eu Sou e Senhor. E aí o Eu Sou aqui é o Senhor da nossa casa, o Senhor de todos, o Senhor da glória, o Senhor dos senhores, né? E também Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então, é o Eu Sou que é Senhor. E aí, vale aqui um adendo, né? Se você pode observar, quando a gente pega algumas bíblias também, onde estaria o nome Eu Sou, Yahvé, está escrito Senhor. Isso é feito, por exemplo, na Septuaginta, porque o povo não falava o nome de Deus e aí colocava esse desígnio, né? Senhor ou Kyrios em grego, para especificar o nome do Senhor, para não falar o nome do Senhor em vão. Então, Jesus é o Eu Sou, Ele é esse Senhor, né, todo-poderoso. E também outra concepção humana de Jesus, que é justamente o que eu falei no começo, né, que é Cristo. E aí, Cristo é, mais uma vez, a tradução de um termo do Antigo Testamento, que é Messias, né? O termo Meshiá, né? Que a gente também já falou aqui, quando a gente estudou Salmos Messiânicos. Você pode olhar aí no nosso canal, nas reflexões sobre livros de Salmos. A gente tem um Salmo Messiânico que a gente fala bastante sobre esse título, é um título humano, que tem a sua raiz, então, no hebraico. A Septuaginta, mais uma vez, traduziu como grego Christos, né? Que é a transliteração que a gente tem em português para Cristo. Então, Jesus Cristo nada mais é que Jesus Messias.
E aí a gente pode afirmar nas narrativas dos evangelhos a respeito da vida, caráter e ensinamento de Jesus, que Jesus tem esse aspecto de Messias. Apesar de várias vezes nós vermos esse messianismo sendo indagado, a ideia do Messias no Antigo Testamento é aquele que viria para libertar seu povo de um opressor, né? Daquele que estaria dominando, né? E também Messias, lembrando que era aquele ungido para governar de forma civil, né? Então o Messias no Antigo Testamento geralmente era o rei. E aí Jesus ele entra agora então com esse aspecto de um governo então civil, mas também de um governo divino. Jesus é o eu sou, é o grande Senhor, então é aquele que governa sobre todas as coisas. Então esse título que ele recebe, o Messias, que aí vale um adendo de todo o que o Messias deveria fazer. Mais uma vez eu cito aí para você, se você tem curiosidade sobre esse assunto, olhar aí uma mensagem que a gente tem então sobre os salmos messiânicos, que a gente se aprofunda um pouquinho mais nesse termo, tá? Mas afinal então o Messias é aquele esperado, tem toda uma dialética, né, em volta desse Messias. Então esses são os títulos humanos, né? Vamos pensar aí de Jesus, que é Jesus, o próprio nome, o Salvador, o Eu Sou, o Senhor, o Messias e Cristo. E aí nós temos também o título no que diz respeito à divindade de Jesus. Então Jesus foi chamado do que? De Filho de Deus. Jesus ele é descrito mantendo então uma relação para com Deus não participada por nenhuma outra pessoa do universo, algo que a gente não tem conhecimento prévio, né? Deus deu esse título ao Redentor vitorioso e leva todos os seres humanos a reconhecerem o senhorio. Ele é o Filho de Deus. Um outro também termo que a gente pode usar e também que é bíblico é Filho do Homem. E aí, verdade é que a humanidade do Filho de Deus era real e não era assim uma possibilidade. Não é isso, né? A expressão nos lábios de Jesus significa uma pessoa celestial que se havia identificado definitivamente com a humanidade como seu representante e seu salvador. Então, esse Deus que entra na história, se torna ser humano e também, né, além de Filho de Deus, Filho do Homem. E por fim a gente pode dizer também que Jesus foi chamado de o Logos de Deus, ou seja, a palavra. Então Cristo é a palavra ou verbo de Deus, porque por meio de Jesus, Deus revela a sua atividade. Jesus é o Deus revelado, revela a sua vontade, o seu propósito, e por meio dele nós temos contato com o mundo. Então, nós seres humanos, né, nós podemos expressar por meio da palavra o eterno Deus que se expressa por meio do seu Filho, né? Então, Hebreus 1, de 2 a 3 fala, né? Filho a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é a expressão exata do seu ser. Então, a ansiedade do ser humano, né, nosso, de saber como Deus é, o Espírito Santo responde através de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é muito interessante, porque nós temos aí algumas palavras irrefutáveis sobre Jesus como, então, Logos de Deus, como a palavra do Eterno, né? Cristo é a palavra de Deus demonstrando-o em pessoa. Jesus não somente traz a mensagem de Deus, Ele é a mensagem de Deus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então vamos pensar, talvez você já tenha feito essas perguntas, né? Como é Deus? Deus é como Cristo porque Cristo é o Verbo, Ele é a expressão do Eterno. O Verbo eterno de Deus, Ele tomou em si a mesma natureza humana e se tornou ser humano a fim de revelar quem Deus é.
Então a sua personalidade humana, a pessoa de Cristo. Jesus recebeu ainda outros títulos. A gente não vai aqui ser tão exaustivo, mas filho de Davi, recebeu o título de mestre, enfim. Mas para nós concluirmos essa breve reflexão sobre os nomes e títulos de Jesus, é importante nós pensarmos que a vida e ministério de Jesus refletiam fortes evidências da sua divindade. Ele foi adorado, glorificado e exaltado como Deus. Então, por isso nós podemos dirigir orações a Ele. Os cristãos primitivos, como verdadeiros discípulos, reconheceram que aquele que os redimiu do pecado e da destruição tem o direito de ser o Senhor de cada vida, fazendo então aí jus aos nomes e títulos que Jesus recebeu. Então, que Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador, que se revelou a nós como Filho do Homem, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, que nasceu, que viveu, sofreu, morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, sendo assunto aos céus, volte em breve. Volte em breve com poder e glória para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. aqui nos comentários. Eu gostaria de orar por você
orar também pelos pedidos que todos nos enviam. Nós temos aqui o nosso caderno de oração e nós colocamos aqui as orações também da torre de oração do nosso presbitério. Então eu gostaria de orar por você nessa hora. Vamos orar? Senhor, obrigada Senhor por ser tão bom conosco. Obrigada pela tua benignidade, pelo teu amor. O Senhor que é Jesus, Filho de Deus, o Senhor que é o grande eu sou, o Senhor sobre toda a criação, mas que mesmo assim não se fez indiferente, longe. O Senhor nos amou e nos buscou, nós te damos graças. E nessa hora, Pai, colocamos diante de Ti de forma especial todos os pedidos colocados, ó Deus, no caderno de oração, pelos membros da nossa igreja, pelos pedidos confiados a nós, ó Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração e ouve, Senhor, as nossas súplicas. Também pedimos por aqueles que estão nas suas casas, por aqueles, ó Deus, que colocaram seus pedidos de oração aqui nos comentários desse culto. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça e que o Senhor dê cura e libertação ao teu povo. Pai, nós confiamos em Ti, não há outro semelhante a Ti ao qual nós podemos dirigir as nossas orações. Por isso nós Te damos louvores, bendizemos e adoramos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. E eu queria dar alguns avisos aqui bem rapidinho aos nossos irmãos e nossas irmãs. Temos aí feriado prolongado, vários irmãos e irmãs viajando. Então, por esse motivo, nós não teremos escola bíblica no domingo. Nós teremos apenas o nosso culto de celebração às 10h30 da manhã. Então, eu espero por você. Vamos louvar, vamos bendizer, vamos engrandecer o nome do Senhor juntos. Então, no domingo, 10h30 da manhã. E gostaria também aqui de avisar de forma antecipada que na próxima semana o nosso trabalho não será na quarta-feira. Na próxima semana nós não teremos o nosso culto de oração. Nós estaremos recebendo na quinta-feira a visita do reverendo Caio Batista, que é o secretário de evangelização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na quinta-feira. Então eu gostaria de convidar os irmãos, principalmente o nosso grupo base, a estar aqui no templo. Durante a semana eu vou confirmar o horário com você, mas reserve essa quinta-feira, abra uma exceção na sua agenda, eu peço para você, para que nós possamos estar aqui juntos recebendo ele. Provavelmente vai ser entre 18 e 19 horas, assim que tiver o horário certinho eu te aviso. Então, por gentileza, faça esse equilíbrio aí na agenda para que nós possamos estar juntos. Eu espero por você, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé e uma boa viagem para os irmãos que estão viajando e que Deus nos fortaleça.